Sejam bem-vindos a junho, sagitarianos. Lembrando que esse vídeo é para Sol em Sagitário, Ascendente Sagitário e Vênus em Sagitário. E em todo vídeo tô contando um pouquinho do que aconteceu, que eu não consegui terminar os vídeos do mês passado aqui no canal. Cenário novo, casa nova, casa pessoa Amanda nova, casa o tarô de Amanda nova também. Estamos em reforma da nossa sede física na cidade de Belo Horizonte, então se você, em agosto, quando a inauguração acontecer, quiser passar para poder me dar um abraço e a gente se conhecer pessoalmente, vai ser maravilhoso. Todos os detalhes de onde, como, quando vai ser, estão lá no meu Instagram, @otarodeamanda, ou no Instagram desse espaço físico maravilhoso que se chama Atenda, cujo Instagram é @atenda.holística, tá bom? Então, muitas transformações, muita mudança, e foram coisas que eu materializei, porque no início do ano eu virei pra mim mesma e falei que eu ia mudar de casa, então eu que lute, né? Eu que lute pra lidar com isso tudo. Mas tô muito feliz, eu acho que agora a gente vai ter mais... Eu vou ter mais espaço pra gravar os vídeos, então eu vou conseguir gravar mais vídeos, né? Outros projetos aqui pro canal que estão congelados, muito em função que o outro espaço que eu tinha era muito miudinho, então era difícil até de colocar, enfim, softbox e tripé e todas as outras coisas. Então agora a gente vai conseguir, enfim, emplacar esse canal, que é um projeto que eu gosto muito e que eu sei que vocês gostam muito também. Primeira coisa que me chamou muita atenção no jogo de vocês de junho é que saíram todos os ases do baralho. As de copas, as de ouros, as de paus e as de espadas. Isso nunca aconteceu comigo, eu acho. Em nenhum outro jogo que eu fiz nesses 2 anos jogando tarô todos os dias, nunca saiu essa combinação. Eu achei muito particular, porque sempre quando eu tô dando aula de tarô, eu explico que as disposições do mago, o arcano 1, na mesa do mago, vou até ver se eu localizo aqui enquanto eu falo com vocês pra mostrar. Na mesa do mago tem os 4 elementos, né? Os 4 ases. O as de copas, as de ouros, as de paus e as de espadas. E por que isso tudo? Só acho que ele tava bem aqui pertinho. Por que isso tudo? Porque o mago, ele masteriza todas as capacidades de iniciar. Ele é o grande técnico do baralho. E tem alguns estudiosos do tarô, enfim, algumas literaturas que eu uso, que eu usei no meu curso, Tarô Descomplicado para Iniciantes, por exemplo, falam que uma das características no jogo, por exemplo, quando se tem os 4 ases, é uma invocação ao mago, uma referência ao mago, a essa capacidade de iniciar algo com constância, com técnica, com visão. Acho que a primeira coisa desse jogo de junho que me traz muito aqui é que eu acho que finalmente os sagitarianos estão com uma visão de jogo, né, uma visão de vida muito bem estabelecida. Eu acho que vocês estão com uma visão de futuro, de projeto, mais que muitas coisas ainda estejam para ser alinhadas, eu acho que tá tudo fazendo um pouco mais de sentido para vocês, né? Então existem as dimensões, a dimensão do coração, a dimensão da matéria, do espírito e da mente, elas estão interagindo de uma forma que vocês estão seguros de começar esse movimento do mago, que é o movimento de estabelecer uma nova rotina, uma rotina que é destinada a um propósito, né? E essa pauta do propósito, ela vem muito intensa nesse mês de junho, porque os 2 arcanos maiores que saíram foram a temperança e o eremita. Arcanos de sagitarianos estão em processos lentos nos últimos 5 anos. Esses processos, eles vêm sendo depositados no inconsciente de vocês, parcelado. Então, é o entendimento, por exemplo, sobre a sexualidade, que veio de uma forma muito leve, muito fluida. É o entendimento sobre a carreira, que vocês precisaram de dar uma volta enorme para poder chegar numa conclusão importante sobre isso. É a finalização de um ciclo material, uma graduação na universidade, um começo de empreendimento, a finalização de uma sociedade. Então eu vejo vocês aqui, nesse momento de junho, vivendo o apogeu de alguns movimentos kármicos que foram muito graduais, muito lentos. E agora eles encontram um lugar um pouco mais pacífico, porque no final das contas, a temperança, ela fala sobre um movimento lento, mas é um arcano do elemento fogo, fala de uma mudança também, que inclusive é o arcano do signo de Sagitário, né? Eu não tava lembrando disso. Fala de uma mudança que ela vem... Por mais que ela venha num ritmo diferente do que você imaginava, ela vem com o caráter transformador que você esperou que ela viesse. Então eu gosto muito disso.
Em um outro aspecto, também fala de sagitarianos que estão se abrindo para cuidados com a saúde mental. A primeira carta do jogo de vocês foi o Valete de Espadas. Talvez esse seja o momento de lidar com situações relacionadas a trauma, medo de rejeição, abandono, relações complicadas com os pais que envolvam rejeição e abandono, né? Afinal de contas, a gente tem um 8 de copas e um eremita aqui, ganhando uma outra perspectiva, ganhando uma outra possibilidade de cuidado da parte de vocês. Talvez o sagitariano aqui, que costumam ser pessoas muito sociáveis, esteja buscando um lugar onde vocês consigam lidar sozinhos com algumas questões. E eu acho isso muito saudável, porque o eremita, no meio desses ases, né, o arcano mestre, no meio dessa invocação do mago no jogo, me conta algo no sentido assim, olha, o sagitariano organizou a rotina, organizou seu propósito, está entendendo a organização da sua rotina, do seu propósito, mas ao mesmo tempo é preciso que alguns desses processos sejam vividos em silêncio, sejam vividos de dentro para fora. Então esse não é um momento de externalizar para pessoas, mas que seja um companheiro, um amigo, um marido, uma esposa. Não é o momento de externalizar algumas partes desse processo, porque o mais importante desse processo vai ser vivido em solitude, vai ser vivido em silêncio, né? O eremita fala da caminhada, eu sempre uso isso, eu nem sou cristã, mas eu acho uma referência muito legal do eremita, que são os 40 dias que Jesus passou no deserto, né? E eu falo, bom, se Jesus que veio com um propósito encarnatório, de ser filho do Criador, de levar nossos pecados, ele ainda assim precisa passar por um processo de solitude em condições adversas, né, que é o deserto, para poder se encontrar com o seu karma, com o seu destino, talvez nós precisemos também encarar esses momentos de solidão em situações adversas como um caminho transformador em direção a esse propósito kármico. Não tem nenhuma outra definição melhor para esse jogo de Sagitário de junho, que é um encontro marcado com karma. Talvez eu até vou pedir o Ian para colocar isso no título do vídeo. Porque veio de uma forma muito nítida, muito bonita, como eu disse. Essa formação de ases nunca saiu no jogo pra mim, e é algo que eu sempre fiquei procurando por causa dessa referência do mago. E eu acho que vem com um indicativo muito positivo de todas as transformações que vocês quiserem fazer no mês de junho, que forem feitas com consciência, sabedoria e em silêncio, tendem a culminar em bons frutos daqui pra frente. Agora sobre questões um pouco mais pontuais. Para sagitarianos que estão se relacionando com pessoas de Libra, eu acho que essa relação com a pessoa de Libra está passando por um momento de cura muito grande, onde vocês estão entendendo lugares e não lugares, entendendo possibilidades, entendendo onde vocês conseguem se encaixar nessa nova dinâmica, porque você revisitou os seus desejos e a pessoa de Libra também estava passando por um Vale da Sombra da Morte, estava passando por um momento muito difícil da sua própria existência. E eu acho que nesse momento vocês conseguem fortalecer esse compromisso de cuidado um com o outro de uma maneira mais leve, mais livre. Para quem está se relacionando com pessoas de fogo, principalmente outras pessoas de Sagitário ou pessoas de Áries, eu acho que essa relação passa por um momento muito vivo, né? Passa por um momento muito intenso. Mas pode ser que você se pergunte, tá? Do outro lado dessa intensidade, do outro lado desse desejo que eu tenho para essa pessoa de Áries, para essa pessoa de Sagitário, como que eu me enxergo ao lado dela ao longo dos próximos anos? Como que eu espero que essa relação floresça ao longo dos próximos tempos? Então eu vejo aqui sagitarianos pensando muito papo de futuro, né? Pensando em planos de vida. E para pessoas de Sagitário que se relacionam com pessoas de Capricórnio, essa relação tá no meio de um turbilhão de novidades. A pessoa de Capricórnio tem certeza que quer estar com você, mas eu vejo que isso não é recíproco. Então eu acho que às vezes é melhor você ser sincero, né? O As de Espadas veio aqui falando assim, olha, a pessoa de Capricórnio, ela vai entender porque ela tá te acompanhando. Então vira pra ela e fala, olha, eu tô perdido, tô no meio de um monte de estímulos, de um monte de novidade, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo e talvez eu precise de um espaço pra descobrir. E eu acho que se cair do chão não passa, não acho que vai ter nada destrutivo aqui em relação a isso. Trabalho, vou falar de trabalho um pouquinho, né? Saiu um As de Ouros e um Rei de Ouros. Eu acho que tem sagitarianos que estão começando um novo trabalho e tende a ser bastante promissor, e tem sagitarianos que estão abrindo ou expandindo um negócio ou buscando um outro trabalho.
Pra quem tá abrindo ou expandindo o negócio, esse é um momento de botar o pé no chão. É um momento de entender que talvez vocês precisem de um sócio, de um parceiro, de uma pessoa que vai assumir com firmeza esse compromisso do negócio de vocês. Para quem tá procurando um outro emprego, pode ser que vocês sejam indicados por uma pessoa que vocês conhecem, e é uma pessoa aqui de Touro ou de Capricórnio. E essa pessoa vai pegar na mãozinha de vocês, apresentar ao departamento e falar, bom, eu tenho essa pessoa aqui, no caso vocês, para indicar para esse trabalho específico. E para quem tá, principalmente sagitarianos que estão estagiando, esse estágio está consumindo a vitalidade de vocês. Então talvez seja o momento de buscar outras coisas ou serem sinceros com relação ao coordenador de estágio de vocês, com relação às expectativas para o futuro. O mês de junho é um mês de rasgar o verbo, é um mês de o que não estiver sendo vivido em silêncio, ser vivido com sinceridade. Eu acho que tem muito dessa energia aqui para mim no jogo. Bom, sagitarianos, espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês para junho. Me sigam lá nas outras redes, principalmente no Instagram. Me contem lá no direct ou aqui nos comentários o que você acha dessa leitura, se essa leitura ressoou para você. Não esquece de compartilhar meu canal com outras pessoas para esse e outros vídeos chegarem em mais pessoas. Um beijo e até o mês que vem.